Bem, vou fazer um vídeo aqui rapidinho, falar sobre indutância. Eu vou fazer algumas medidas aqui de indutância neste motor. O que acontece? Esse multímetro, ele mede, além das medidas básicas, né, mede também capacitância e indutância. Neste caso aqui, esse multímetro ele mede de 2 miliamperes até 20 amperes. Ele está aqui na escala de 200 miliamperes, que é uma escala boa para medir esses motores pequenos, né? A indutância. Então, qual a ideia? A ideia é medir as indutâncias aqui das bobinas, do grupo de bobina, né? Esse motor aqui, ele já está sem uma bobina, um grupo de bobina de uma das fases. Então, ele só está com duas fases. A terceira bobina aí de uma das fases já foi retirada. Então, está aqui dois grupos de bobinas. Vou medir aqui a indutância de cada grupo individualmente. Então, esse aqui dá 16 miliamperes e esse outro aqui também 16 miliamperes, também equilibrado. Bem equilibrados. Então, o primeiro teste aqui que eu vou fazer é colocar um grupo desse em curto. Colocando um grupo em curto, ver se ele reflete no outro. Ó, de fato reflete, né? Então cai a indutância do outro. Então um grupo em curto, o outro caiu para 14,6. Antes estava 16, né? O outro teste que eu vou fazer é colocando eles em série. Então colocando em série. Em série existe duas possibilidades. As bobinas ficam em fase ou ficam defasadas, né? Fora de fase. Então, nesse caso, elas estão em fase, então em série e em fase, porque a indutância ela foi maior ainda do que as indutâncias individuais, a soma das indutâncias individuais. Então deu 42, era de se esperar, né, que desse 16 mais 16, 32, deu 42, então acima das indutâncias individuais, né, o dobro. Então, nesse caso, estava em fase. Eu vou colocar fora de fase. Fora de fase significa colocar as bobinas em oposição. É como se uma tivesse enrolado horário e a outra anti-horário. Então, ó, a indutância cai para 22 miliamperes. Quer dizer, só um pouco acima um pouco acima de uma bobina individual, que era de 16. Então, o outro teste possível é que elas fiquem paralelo. Então, paralelo também pode ter dois tipos de paralelo: o paralelo em fase e o paralelo fora de fase. Então, nesse caso que o paralelo estão em fase, antes individual era 16, ela caiu para 10, elas ficam em fase, então a indutância caiu para 10 miliamperes. E a outra forma seria em oposição. Não, caiu mais ainda, para 5,5 miliamperes. A ideia é fazer com que este motor voltou para os 42 miliamperes, ó, em série e em fase. Que esse motor funcione com esses dois grupos de bobinas em série e em fase. Lembrando que quando a indutância
aumenta, a reatância indutiva também aumenta. E no caso, né, a corrente vai cair, vai ser o mais baixo possível quando a indutância aumenta. Então, o motor ligado desta forma aqui, ó, em série e em fase, vai apresentar a menor corrente possível para essas duas bobinas, esses dois grupos de bobinas em série. Claro que nesse caso, se o motor for ligado dessa forma, ele não vai ter partida, não vai ter torque de partida. A partida vai ser feita manual e o motor a partir daí gira com esses dois grupos de bobinas em série e em fase. Bem, uma outra questão é a alteração dessa bobina, dessa indutância com o rotor. Então eu vou colocar aqui o rotor de qualquer jeito, só para fazer essa medida, para mostrar que realmente altera a indutância quando o rotor está no local. Aqui no caso ele não está completamente inserido lá no coisa, mas já vai dar para perceber que a indutância, ó, ela aumenta. Então, dos 42 milieres foi para 60 milieres. Claro, tem mais ferro, né, no conjunto, então o ferro ele aumenta a indutância. Então, creio que é isso aí por enquanto.